Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente traz agora um assunto que é bastante interessante na área de pesquisa e desenvolvimento, justamente para a gente tentar entender como que se desenvolvem, então, novas tecnologias e novas abordagens em relação às pragas nas lavouras brasileiras. E quem está aqui comigo é a Sandy Spinelli, que é pesquisadora, e a gente está aqui, então, num centro de pesquisa da Bayer, no interior de São Paulo, em Santa Cruz das Palmeiras. Seja muito bem-vinda, Sandy. Olá, muito obrigada. Olá, pessoal de casa. Sim, estamos aqui para contar um pouquinho da importância da criação desses insetos pragas aqui pelo Insetário do site Santa Cruz das Palmeiras. Bom, a gente tem uma produção de criação de insetos, né? E ano passado, por exemplo, nós entregamos mais de 500 mil de insetos para os times da Bayer, da área de pesquisa e desenvolvimento. Um dos exemplos desses insetos entregues ano passado, por exemplo, né, os principais pragas de soja, milho e algodão, nós temos aqui a Spotoptera frugiperda, a lagarta do cartucho do milho, e a Chrysodeix includens, que é a lagarta falsa medideira da soja. E, Sandy, pensando nesses insetos que você citou, quais são os que mais foram demandados por esses centros de pesquisa? E é possível a gente fazer uma correlação, por exemplo, dessa maior demanda por determinados insetos e eles serem os mais problemáticos nas lavouras brasileiras? Então, esses que eu mostrei para você foram os mais demandados ano passado, até porque eles são as principais pragas, tanto do milho, no caso da lagarta do cartucho, tanto da soja, que é o caso da lagarta falsa medideira. E quando a gente fala, por exemplo, cultura de algodão, a gente tem aqui também insetos que atacam a cultura do algodão e que também são objeto de pesquisas quando transportados, né, para outras fases? Sim, nós trabalhamos também com essas espécies aqui, né, por exemplo, as lepidópteras, no caso, por exemplo, da Helicoverpa-zeia, Chloridia virescens, entre outras. E, Sandy, pensando nesse trabalho, então, que é de cultivar justamente essas pragas, você comentou um número, né, antes da gente conversar aqui na gravação, de 500 mil amostras que foram desenvolvidas e foram entregues aos times da Bayer. Esse número é o número final de produção ou não? Vocês têm algum tipo de perda? Como que acontece esse processo de desenvolvimento dos insetos aqui no insetário? Foram 500 mil de insetos entregues, né? Então, para a gente conseguir entregar esse 500 mil, a gente tem a necessidade de produzir 2 vezes mais. Por quê? Porque ao entregar, a gente também tem que garantir que essas espécies continuem aqui no insetário. Então, a gente entrega esse número, mas também a gente tem que ter esse backup, esse número aqui, para dar continuidade nessas lagartas, nessas espécies aqui dentro. Como se fossem matrizes. Isso, como se fossem matrizes. E aí, então, tudo bem, a gente criou aqui os insetos, tem aqui as amostras, né, que a Sandy trouxe. A partir, então, dessa entrega feita aos times de pesquisa, quais são os próximos passos? Como que essas amostras são utilizadas, então, na interação com as plantas ou na interação com os produtos que são desenvolvidos? Essa parte cabe mais aos times que realizam esses ensaios. Então, ao passo, né, o insetário ele tem como função, como propósito, entregar esses insetos com alta qualidade, na necessidade solicitada e com eficiência, né? O passo seguinte do desenvolvimento da pesquisa fica com o time responsável. Mas tem essas vertentes, então, por exemplo, um vai para a interação com plantas ou não? É só com a interação com os produtos, né, que vão ser aplicados no manejo? Então, dentro do nosso time, né, dentro de crop, tem tanto essa interação com a parte de inseticida, com biotecnologia ligada a trait, então tem todo esse conjunto. E assim, a questão de segurança, né? A gente está lidando com pragas, como a gente disse, que são bem destrutivas e são gargalos, muitas vezes, na produção, né, de várias culturas aqui no país. Como que é feita a questão da segurança para que isso seja produzido de maneira correta, seja transportado, já que isso vai para outros times de pesquisa? Como que é essa questão, Sandy? Esse prédio, né, ele foi construído pensando na segurança e na qualidade
da manipulação desses insetos. Então, nós temos aqui todo um controle de temperatura, umidade, pressão, né, pressão negativa e positiva, para impedir o escape desses insetos, né? Mas durante toda a manipulação tem todos os cuidados de segurança e qualidade, e também após o descarte antes do descarte desses insetos, há todo um processo de congelamento e controle efetivo desses insetos antes do descarte no meio ambiente. E para esse ano de 2023, né, a gente não pode falar como uma tendência de moda, mas fazendo esse paralelo, né, o que se espera como tendência das principais pragas que podem aparecer nas lavouras das nossas safras? Né, você já tem algum indício, alguma coisa que já esteja sendo mostrada na demanda que é levada ao insetário? Sim, já temos uma tendência, sim. E a gente faz um planejamento, né, antecipado com os pesquisadores, com os times responsáveis pela área de pesquisa e desenvolvimento. Então, as demandas que eles já têm, né, previstas para 2023 já repassaram para nós, então a gente dá continuidade em algumas criações que a gente já tem ou inicia algumas outras. E essa tendência qual seria? Qual inseto que a gente pode falar? Por exemplo, né, a gente tem no complexo Lepidoptera, esses que eu comentei, a gente tem, né, demandas já previstas e outras também de importância para os agricultores, para o mercado, como, por exemplo, espécies, né, da ordem Miptera e Coleóptera. Certo, Sandy, muito obrigada. Está aí, então, Sandy Spinelli, pesquisadora da Bayer, nos trazendo, então, as curiosidades a respeito do insetário, que é uma etapa essencial na pesquisa, né, Sandy? Porque, afinal de contas, para se desenvolver tanto produtos para manejo, quanto também para entender como que essas pragas interagem com as plantas, a gente precisa ter esses bichinhos aqui, certo? Muito obrigada, pessoal. Até já. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.